Eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as nossas atividades e exercícios serão feitas tendo como base aquilo que vemos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Então, daremos continuidade à nossa disciplina de arte. Vamos, então, finalizar essa unidade para que na próxima aula nós possamos iniciar a nossa nova unidade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre arte e moda nas páginas 84 a 95. Normalmente, quando a gente fala de arte, né, a gente costuma pensar somente em museus, quando, na verdade, a arte ela está espalhada pelo mundo. A arte ela é viva e cada vez mais ela se abrange. E a moda ela é considerada uma arte, né? Principalmente pela parte dos croquis, que é o que a gente vai ver nessa aula. Vamos lá? A arte de Jun Nakao, que nós começamos na última aula e aí vamos iniciar agora. A fotografia que você viu mostra parte da performance chamada A Costura do Invisível, criada pelo designer paulistano Jun Nakao e realizada em junho de 2004 durante a São Paulo Fashion Week, a Semana da Moda aqui de São Paulo. Um evento de moda que ocorre todos os anos na cidade de São Paulo. A performance é um tipo de manifestação que explora e combina elementos de uma ou mais linguagens artísticas, como o audiovisual, o teatro, a música, a literatura, a dança e as artes visuais. Aí vocês me perguntam, professora, mas por que um desfile pode ser considerado algo artístico? Normalmente as pessoas, quando se deparam com um desfile de moda, elas até falam, mas ninguém usa isso na rua. E é um pouco de verdade, né? Muitos desfiles de moda, eles apresentam essas roupas de uma maneira bem diferente. Normalmente essas roupas não vão para as lojas, não vão para os seus donos da maneira em que são apresentadas, né? Porque na verdade aquele desfile, ele até mesmo é conhecido como um show, o show de tal marca, porque na verdade é uma apresentação artística, é um desfile artístico e por muitas vezes aquelas roupas não vão ser utilizadas na rua daquela forma que são apresentadas ali na passarela. Por exemplo, essa roupa, né, do Jun Nakao, ela dificilmente seria utilizada assim por alguém na rua. Muitos desses elementos seriam suavizados, alguns não seriam utilizados e assim por diante. Em geral, a performance segue um roteiro, de modo que pode ser realizada em outros momentos ou locais, mas a cada apresentação pode gerar experiências únicas, tanto para o público quanto para os próprios artistas envolvidos na ação. Observe mais uma imagem dessa performance e preste atenção nos detalhes. A moda, em linhas gerais, enquanto eu vou falando aqui, vocês podem ir observando as figuras. A moda, em linhas gerais, é composta de tendências socialmente aceitas e muitas vezes passageiras, que influenciam o uso e o consumo de roupas e acessórios, maquiagens, cortes e penteados de cabelo em determinadas épocas. Trata-se de um fenômeno cultural, social e econômico, pois é ditada por vários aspectos, como o figurino de um filme de sucesso, a escassez ou a abundância de uma matéria-prima industrial, entre outros fatores. Para apresentar e difundir essas tendências, a indústria da moda organiza diversos eventos no mundo todo. A moda, por muitas vezes, ela é criticada, justamente por isso, por esse tom passageiro e por gerar um sonho de consumismo. As pessoas querem sempre comprar algo que, na verdade, daqui a um ano elas não vão mais utilizar, Então, na verdade, a moda, ela precisa ser utilizada e observada com bastante consciência, Entender que aquilo é realmente um show de moda e que a gente não precisa realmente ter tudo aquilo para ser feliz, E podemos aí seguir com as nossas roupas sem nenhum problema. No Brasil, um dos principais eventos no calendário da moda é a São Paulo Fashion Week, que acontece desde 96 para divulgar as coleções de roupas e acessórios para a primavera-verão e outono-inverno. Em 2004, Jun Nakao participou do evento e durante a sua apresentação, os espectadores perceberam algo curioso a respeito das roupas criadas pelo artista. Observe mais uma imagem e tente adivinhar do que elas foram feitas. Durante a performance, as modelos que usavam perucas parecidas com cabelos de bonecos de brinquedo desfilaram com roupas brancas, cheias de detalhes e padrões de recortes que formavam rendas bastante delicadas, inspiradas na moda europeia do final do século XIX. No entanto, as roupas que fizeram parte do desfile
não foram feitas de tecido, mas confeccionadas com meia tonelada de papel vegetal de diversas gramaturas e espessuras. Essa característica foi importante para o trabalho artístico, pois o papel vegetal apresenta transparência e se aproxima da ideia do invisível. Como você descreveria a sensação de vestir roupas de papel? Você usaria roupas de papel? Na sua opinião, por que o artista criou essas roupas? Bom, existem aí várias ideias, né, que podemos colocar, né? Eu não usaria uma roupa de papel, porque eu sou desastrada e rasgaria essa roupa em 2 segundos. E vocês? Vocês usariam uma roupa de papel? O artista e os assistentes entalharam manualmente e a laser rendas e gravações em alto e baixo relevo nas folhas de papel, que depois foram moldadas sobre os corpos das modelos. É muito trabalho, né, meninos? Para produzir as frágeis roupas desenhadas pelo artista, ele e a equipe trabalharam muito unindo moda e arte nas passarelas. Essa junção de moda e arte é conhecida como wearable art, termo em inglês que significa arte para vestir, e surgiu no século XX. Ela despontou nas passarelas por meio de roupas e acessórios criados por artistas e feitos com materiais inusitados, mas possíveis de serem usados. Ao final da performance, criada por Jun Nakao, um momento dos desfiles em que os estilistas e as modelos costumam retornar à passarela para agradecer às pessoas presentes e se despedirem, as modelos começaram a rasgar as roupas de papel, surpreendendo a plateia. Observe a seguir alguns registros do momento da destruição das roupas. Observem, né, nas fotografias, foi o que eu disse, né? É algo muito efêmero. Já acabou. Uma amassada, a roupa já foi embora. Ao planejar e realizar essa performance, Jun Nakao expôs uma crítica à padronização da aparência e o sistema de consumo incentivado pela indústria da moda, que não costuma valorizar os processos de produção e criação das roupas e dos acessórios, nem se preocupar com a origem das matérias-primas utilizadas em sua confecção. O estranhamento e o incômodo causado pela performance foram importantes para provocar reflexões nos espectadores e repercutir para o público geral por meio da imprensa, que registrou e divulgou os detalhes do desfile. Depois da performance, Jun Nakao fechou sua confecção, abandonou as atividades como estilista e passou a se dedicar a palestras e oficinas sobre o processo criativo na arte e a projetos artísticos ligados à moda, com abordagens críticas que buscam conscientizar o público e incentivar a expressão das diversidades nos processos de criação. Dessa forma, o artista reinventou-se, mostrando ao mundo suas convicções por meio de seus trabalhos. Então é o que a gente falou, né? A moda, ela é muito efêmera. Então muitas vezes, nós vemos pessoas presas a utilizar somente aquilo que está nas passarelas, quando na verdade nós não deveríamos fazer isso, né? A gente não deve se padronizar. Nos outros capítulos nós vimos como a forma de se vestir, ela diz algo sobre nós, ela nos apresenta ao mundo. Então nós não devemos utilizar algo só porque alguém diz que deveríamos, né? Então essa é uma das críticas que o Jun fez e realmente eu achei muito interessante. Palavra de artista. Precisamos desnudar a nossa alma para revelar a capacidade de sermos leves, sonhar com indizíveis, impossíveis, inexplicáveis, indefiníveis e associar o traço visível à coisa invisível, criando volumes, texturas, cores, palavras, desenhos, aberturas e caminhos para um novo pensamento. Essa é a costura no invisível. Então, essa aí é a palavra do Jun Nakao. Sobre o artista. Ele é um designer e diretor de criação brasileiro, neto de japoneses. Vive e trabalha na cidade de São Paulo. Muito criativo e inventivo, Nakao chegou a estudar eletrônica e computação, mas abandonou esse setor em busca de outro caminho que oferecesse novas possibilidades para explorar sua criatividade. Foi assim que ele descobriu a moda. Seu trabalho, A Costura do Invisível, recebeu o título de Desfile da Década pela organização da São Paulo Fashion Week. Entretanto, depois de fazer parte do mundo da moda e dos desfiles, Jun decidiu se dedicar à criação de peças que, mais do que simples roupas, pudessem ser expressões da arte. Então agora vamos entrelaçar as artes e falar da performance. Agora chegou o momento de você unir os conhecimentos sobre figurino, expressão, linhas, texturas e outros elementos do teatro e das artes visuais e criar um trabalho artístico que será seu produto final nesse projeto, misturando diferentes linguagens artísticas. Bom, esse projeto, né, do livro é realmente muito interessante. Infelizmente a gente não consegue fazê-lo completo,
pelo momento que a gente está passando, infelizmente, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, nós vamos fazer algumas partes, vamos ler sobre ele. Gostaria que vocês lessem todo o projeto depois, mas vamos seguir em frente, né? Vamos trabalhar com aquilo que a gente consegue fazer no momento. Assim, inspirado pela arte de Jun Nakao, você vai produzir e realizar uma performance em forma de desfile, com o objetivo de responder da sua maneira à questão norteadora da unidade. A arte pode expressar quem somos? Para guiar o seu trabalho, leia as orientações a seguir, né? Nós vamos então pular a etapa 2, a etapa 1, porque na verdade nós não conseguiríamos fazer, e vamos direto para a etapa 2, que é a prática de desenho de moda, que é o croquis. Nesse momento, vamos fazer um exercício individual de desenho de moda para elaborar croquis. Para isso, você vai precisar de folhas de papel sulfite, régua, lápis preto, lápis de cor, apontador e borracha, tudo aquilo que vocês quiserem utilizar. Para iniciar o desenho, é preciso criar a estrutura do corpo humano. Tradicionalmente, a cabeça é uma referência importante para construir a proporção básica entre as partes do corpo humano. Vocês sabiam disso? Como detalhado a seguir, traçar uma linha vertical no centro pode ajudar o desenho. Então, vamos ver. Temos aí, comece sempre pela cabeça, porque é ela que vai guiar todas as outras partes. O tronco vai ter sempre a altura de 3 cabeças. Olha que interessante, né? Da virilha ao joelho são 2 cabeças. Do joelho ao tornozelo, mais 2 cabeças. E, finalmente, meia cabeça para os pés. Olhem só que interessante essas medidas, né? Utilizar a cabeça para criar uma proporção e não fazer ali aqueles bonecos meio estranhos que a gente não consegue reconhecer o formato do corpo humano. Os ombros têm 2 cabeças de largura, né? E os braços têm 3 cabeças e meia de altura, para que não fique aí os braços muito maiores do que deveriam ser. Entretanto, no desenho de moda, os estilistas costumam brincar com as proporções, aumentando a altura do tronco ou das pernas ou alargando os quadris, por exemplo. Observe esses exemplos, né? Nós temos aí uma diferença que as linhas já não estão mais retas, estão um pouco mais inclinadas. Nós temos, normalmente, nos desenhos de moda, bonecos, né? Estes croquis com as pernas muito longas, algo que realmente não aconteceria. E após decidir a estrutura corporal, é preciso desenhar o caimento dos tecidos, dando movimento às roupas. Né? Os estilistas, eles conhecem muito de tecido, então eles sabem que o cetim ele tem um balanço diferente, que o jeans ele é um pouco mais pesado, que o brim ele é bem duro, bem rígido, enquanto a seda é ainda mais leve. Então, o caimento dessas roupas é feito pensando em cada um desses tecidos. É interessante finalizar o desenho colorindo. Se necessário, também é possível colar pedaços dos materiais que se pretende utilizar na confecção de cada uma das peças representadas no croquis. Esses pedaços de tecido não são utilizados no desenho em si. É como se fosse uma legenda ao lado, né? Ali logo em cima, vocês peguem uma tirinha de um tecido, uma tirinha de outro e colhem ao lado para que as pessoas saibam onde que vai cada um dos tecidos. Praticar é muito importante. Por isso, repita o exercício de elaboração de croquis tantas vezes quanto achar necessário, seguindo as orientações descritas. Procure criar croquis representando as roupas que você estiver usando, né? Porque a gente tem falado muito sobre como a roupa que a gente usa representa quem nós somos. Veja se é possível entender o tecido e o caimento das peças pelo desenho e faça as alterações necessárias até chegar num resultado que satisfaçam vocês, né? E aí vocês vão fazer esses croquis, pode ser somente um, não precisa ser mais de um, somente um croquis e vão enviar para mim para a gente poder fazer um livro de croquis do 6º ano, tá bom? Então façam esse croquis num papel à parte, pode ser uma folha de ofício, utilizem essas proporções, né, que o livro ensinou, se inspirem nesses croquis que estão aí e façam aí esse desenho, esse croquis de moda das roupas que vocês mais gostam, das roupas que representam vocês, tá bom? Vamos para o fio da meada. O que vimos? Durante os estudos dessa unidade, vimos que as artes podem dizer muito sobre nós e sobre a nossa identidade. Por meio do teatro, das artes visuais e da performance, por exemplo, podemos revelar nossas escolhas, gostos, preferências, opiniões, visões de mundo e refletir sobre eles. Para encerrar nosso projeto, estudamos que
A arte pode ajudar a refletir sobre a nossa identidade. Tanto a nossa identidade como o fazer artístico estão em constante construção. A performance é uma manifestação artística que combina elementos de uma ou mais linguagens artísticas. O planejamento é muito importante para realizar uma performance. Na verdade, o planejamento é muito importante para realizar tudo na nossa vida, né? Os materiais utilizados em uma obra de arte seguem a intenção do artista e não precisam necessariamente ser caros ou duráveis. Por meio de suas obras, os artistas podem expor críticas a diversos temas e conscientizar o público em relação a eles. A moda e a arte são expressões que podem dialogar e ter objetivos semelhantes. E puxando outros fios. Com certeza, existem muitas outras formas de expressar as relações entre arte e identidade. Aqui você percorreu um dos caminhos possíveis. Agora, que tal explorar novos caminhos e fazer novas descobertas, refletindo sobre questões diferentes? Será que a arte pode expressar as nossas relações com as outras pessoas? Bom, esse é o texto pesquise que vocês vão fazer, tá? Depois eu vou falar exatamente qual página está aí no finalzinho, tá? Vocês precisam fazer esse texto e fazer um croquis com as suas ideias sobre moda. Vocês vão criar uma obra inspirada na arte do Jun Nakao, da Sônia Gomes, vocês vão fazer uma arte inspirada nas suas roupas, aquilo que vocês acharem mais divertido, porque como a gente aprendeu aqui, as roupas devem refletir aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é, né? Então, façam um croquis de moda. Pode ser inspirado nestes dois artistas incríveis que conhecemos nessa unidade, pode ser inspirado nas roupas que vocês utilizam. Eu só quero que seja feito com maior criatividade possível e que vocês façam algo que represente vocês, tá bom? Então, vocês vão ler os textos, saiba mais, né? Fazer as pesquisas da página 89 e fazer o croquis de moda. Não se esqueçam que eu preciso desse croquis, tá? Então, tirem uma fotografia, mandem para o colégio para eu poder olhar, porque é assim que eu vou avaliar vocês, né? Como que vocês estão interagindo nas nossas aulas. Então, vocês precisam enviar esses croquis para que eu possa observar e também pontuar, tá? Os trabalhos e os para casa de vocês, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.